Podcast Voluntário Peter Pan, segunda temporada, episódio 12, com o tema Empatia e Solidariedade, essenciais na cura. As nossas entrevistadas de hoje são a doutora Sandra Emília, oncopediatra, e Letícia Lacerda, ex-paciente, a mãe da Manuela e do Jorge. Uma alegria tê-las aqui conosco no nosso podcast, doutora Sandra Emília. Bacana tê-la aqui conosco. Eu que conheço toda a sua trajetória dos 22 últimos anos até os dias de hoje, a importância que a senhora tem como médica e voluntária. Bacana tê-la conosco. Ô, seu Tarcísio, muito obrigada pelo convite. E é sempre uma grande felicidade falar para a Associação Peter Pan, especialmente para os voluntários que fazem a Associação Peter Pan e aqueles que poderão fazer no futuro próximo, parte de uma equipe tão maravilhosa. Muito obrigado, bacana. E a gente conversa também com a Letícia Lacerda. Conheci a Letícia novinha ainda. A Letícia começou o tratamento dela há exatos 10 anos, fazendo agora em abril de 2025. Letícia, bacana trazer você de Russas até aqui para conversar conosco sobre o que você vivenciou, a importância do voluntário na sua vida, a importância da doutora Sandra Emília, dos médicos, enfim. Legal tê-la conosco. É um prazer enorme estar aqui, Sr. Tarcísio. Agradeço demais o convite. Bacana. É a filha da Edneide. Isso, e do Ronaldo. Olha aí, tá lá com o neném quando você tá aqui? Ela Não, tá a minha mãe, ela tá aqui em Fortaleza, né? Tá aqui Eles estão em Russas, com o pai. Com o pai, né? Uhum. Bacana. Ali nós temos o Ronaldo, né? Isso, o meu pai. É o pai da Letícia. Ronaldo, uma alegria ter aqui conosco também. E nós vamos começar com a doutora Sandra Emília, quando ela fala de voluntariado. Doutora Sandra Emília diz que um ato de profunda nobreza é ser voluntário. O que quer dizer isso? Aquele que dedica tempo e carinho a crianças que enfrentam a doença em um momento de extrema vulnerabilidade faz a diferença para pacientes, famílias e profissionais. Explique-nos, por gentileza. Pois é, eu acho que realmente o que existe de mais nobre para você dar para alguém é seu tempo. E esse é o trabalho do voluntariado. Então, ele dedica parte do seu tempo, da sua vida, a pessoas que nem conhecem. Então, é algo realmente de muita nobreza, é algo muito especial. E ele não dedica de qualquer forma. Ele dedica de uma forma extremamente especial e faz a diferença. Colocando o coração. Colocando todo o amor. Atitude, todo o amor. Toda a empatia, não é? Não só com o paciente, mas também com os familiares, com os profissionais. E todo esse trabalho acaba fazendo realmente uma grande diferença em qualquer serviço de saúde, né? Principalmente no serviço como o nosso, de oncologia pediátrica. A doutora Sandra Emília é pediatra oncológica, formada há 32 anos e há 23 está no IAS, né? No Hospital Infantil Albert Sabin. A senhora se sente tão voluntária quanto médica? Nessa perspectiva de que a senhora falou agora há pouco, dessa importância, dessa nobreza que é ser voluntário? Eu me sinto voluntária. Eu não era, né? Foi algo que eu aprendi aqui no Hospital Infantil Albert Sabin e aprendi com as voluntárias da Associação Peter Pan. Quando eu estava na minha residência médica, foi que de fato eu conheci o trabalho voluntariado e eu fiquei extremamente encantada com tudo que elas conseguiam desenvolver com as crianças e com as famílias. Foi então que eu passei a admirar e eu passei a ser voluntária, né? Naquele período, algo que poderia acontecer, e ainda hoje pode acontecer, é você apadrinhar uma criança, né? E você torna-se, então, uma voluntária, sendo uma das madrinhas também. E responsável, né? Por aquela irresponsável. Criança também, né? E foi uma das primeiras coisas que eu fiz como voluntária. E aí, todo o trabalho dessas voluntárias me transformou,
né? Me deixou, com certeza, uma pessoa melhor, me deixou uma médica melhor, e aquela questão de se colocar no lado, principalmente daquela família, né? No local daquela criança, e poder oferecer o melhor de mim para aquela criança, para aquela família, não só da parte técnica, porque a parte técnica talvez seja o mais fácil. Mas o afeto, colocar o afeto, o carinho, o amor... Eu acho que é o que faz a diferença. Faz a diferença. Né? Letícia. A Letícia, no começo do osteossarcoma, que é um tipo de câncer que dá no osso, né, doutora? Perfeitamente. Ela não tinha ideia da gravidade. Não tinha ideia. Levou uma queda, e foi nessa queda que o médico falou que ela poderia ter. E ela toma um susto. Como é que foi esse início? Porque daqui a pouco eu quero tomar as palavras da doutora Sandra Emília para perguntar a você a importância do voluntariado. Eu quero só que você diga aqui para a gente, em síntese, como foi a descoberta do teu osteossarcoma, como foi todo o processo de tratamento até os dias de hoje, 10 anos depois. Bom, Tarcísio, como eu falei no texto, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, né? Como foi essa queda? Eu estava brincando na piscina, tomando banho de piscina, fui dar um pulo e bati o meu joelho na escada. Aí, dessa batida, meu joelho começou a inchar. A minha mãe ficou preocupada, a gente foi... Isso lá em Russas? Isso em Russas, é. Aí foi ao médico? A gente foi ao médico, foi na UPA, primeiramente. Como naquela época eu estava na escola ainda, praticava muito esporte, o médico disse que era dor muscular. Passou uma pomada, a gente voltou para casa, só que a dor continuava e teve a primeira febre. A gente voltou de novo na UPA e com muita insistência da minha mãe, ele pediu um raio-x. Aí, desse raio-x, o médico viu algo estranho e já mandou a gente para um ortopedista. E aí o ortopedista... Aí o ortopedista disse que poderia ser 2 tipos de tumores. O osteosarcoma ou o sarcoma de Ewing. Aí, desde então, começou a busca. E como é que foi essa busca? Você veio direto para o SEIB, para vir para cá, para o Centro Pediátrico do Câncer? Eu lembro que eu fui fazer uma ressonância primeiro, né? Em um outro hospital, não lembro. Dessa ressonância, me encaminharam para vir pro Peter Pan, pro SEIB. Aí fiz uma biópsia. Da biópsia, recebi o resultado, né? Que era o osteosarcoma. E tudo começou com o primeiro atendimento com a doutora Fabiola. Depois de muita insistência da minha mãe, o médico solicitou o raio-x. Ao ver o resultado, isso me assustou. Me encaminhou ao ortopedista e foi nessa consulta que a trágica notícia de que eu estava com câncer tumor foi dita para você. Como é que foi o teu abalo nessa hora? Eu não tinha ideia do que era câncer. Você ainda não tinha não ideia? Não sabia o que era essa palavra câncer. Hoje você tem? Hoje eu perfeitamente tenho. essa... Perfeitamente. E aí, você faz todo um tratamento? Fiz um tratamento, né? Quimioterapia. Comecei com quimioterapia, depois fiz a cirurgia, né? E depois continuei as sessões de quimioterapia. Mas no começo, pra mim, eu pensei que eu só vinha no hospital, tomaria o remédio e iria pra casa. Você ficou uma época sem um acesso, né? Teve que ter, né? Sim, a eu doutora... tava sem opções de veia para ter o acesso, né? E a doutora me passou para colocar um catéter. Quem foi a doutora? Se eu não me engano, foi a doutora Bruna, não me recordo. Aí, doutora Fabiola. Não, doutora Fabiola? Não lembro. Você lembra, pai, quem foi? Tá, enfim... Aí você faz um catéter para iniciar a quimioterapia. Isso, um catéter central. Ocorre que contraiu a Letícia uma bactéria hospitalar e foi para UTI. Isso. Inclusive foi a doutora Sandra que me encaminhou para UTI. Aí. Não sei se ela lembra, mas foi ela que... Lembra, doutora, desse encaminhamento que a senhora fez? Não, seu Tarcísio. É muita gente, franca, né? Eu não lembro, né? Mas... Passou algum tempo na UTI? Quanto tempo? Sim, acho que eu passei uns 3 a 4 dias, né? Que eu fui fazer a retirada do catéter. Fiquei ainda em observação, mas foi bem difícil. Mas fez uma cirurgia, né? Sim, tirei a cirurgia do catéter, né? Para retirada do catéter.
Tive que tomar sangue, que foi uma coisa bem difícil também. Na religião que eu frequentava, não podia tomar sangue. Uhum. Mas a doutora indicou a reposição de sangue porque estava muito baixa. Reposição de sangue. De sangue. Sangue e plaqueta eu cheguei a tomar. Por conta dessa bactéria. E aí? Sai da UTI, tudo certo? Saí da UTI, voltei, fui para casa me recuperar para continuar o tratamento. 2 longos anos, não é isso? 2 longos anos. Você fala. Vamos lá. O voluntário na tua vida. Você fala de duas pessoas muito especialmente. O Denis Sim. e a Lívia, né? Como é que é o voluntário na tua vida? Você vinda de Russas para cá, só a mãe, muitas vezes o pai, sentindo necessidade de ter a presença de um familiar, de um amigo. Você era uma jovem praticante de esporte. A importância que teve o voluntário aparecer naquele momento de incertezas. Foi muito importante, né, pra gente que está no tratamento, os pacientes. Eles mudam a nossa rotina, eles fazem a gente esquecer o nosso problema, a nossa dor. O Denis foi muito especial. Até hoje é. Qual era a brincadeira dele? Pode chorar. O Denis... Era uma brincadeira, ele fazia eu ficava internada, ele ia lá para alegrar as crianças. Fazia umas mágicas, fazia né? as mágicas, fazia balãozinho, animal de balãozinho. Faz uns animais, né, com os balões. Uns animais de balão. Talento incrível dele. Sente saudade, assim, daquela brincadeira dele, assim, do tipo, ei, Denis, cadê tu, rapaz? Como é que é? Liga pra ele. Eu falei com ele ontem, avisei para ele que estaria aqui, né, pra gente se encontrar. Só que com trabalho acho que ele não vai conseguir. Mas ele já foi pra minha casa. Ele foi até pro meu casamento. Ele teve no seu casamento? Foi, ele participou do meu casamento. Por falar nisso, 2 filhos, né? Você tem? Sim, 2 filhos. A Manuela e o Jorge. Isso. Conta aí deles. São minha vida. Meus nenéns. Doutora Sandra, olha aí. A sua paciente de alguns anos recupera-se, cura. 2 filhos. Quanta alegria, né? Felicidade. Muitas bênçãos, muito agradecimento a Deus. Quando a Letícia, quando ela fez 15 anos, eu estava presente na festa. Teve aquela festa bonita, né? Pois é. No buffet. Já foi um momento muito especial. E a mãe dela sempre muito presente, né? Muito equilibrada, né? Muito tranquila, né? Foi uma pessoa que, assim, foi extremamente importante, né? No tratamento dela, e o contato dela com toda a equipe de profissionais era muito bom. Uhum. E comigo também. A gente tinha um contato muito bom. Ainda hoje a gente se fala. Mas, assim, é felicidade plena ver que a Letícia conseguiu ter o seu diagnóstico. De uma certa forma, foi um diagnóstico, poderia até ter sido mais precoce, mas foi precoce, porque a Letícia não teve tantas complicações, né? A Letícia fez a cirurgia, teve a preservação do membro inferior, onde era o acometimento, e a Letícia não tem sequelas. Interessante, então, assim. Onde era o osteossarcoma? Na perna. Eu tenho uma prótese na perna direita. Tem uma prótese na perna direita. Isso é normal? Tudo bacana? Ando normalmente. Algum impeditivo de força, de correr? Assim, eu não consigo correr, não consigo fazer, até porque a perna não dobra 100%, né? Uhum. Se eu andar muito, começa a doer. Não é 100%. A gravidez? A gravidez foi tranquila. O peso, fala do peso, né, doutora? O peso afetou bastante, né, a perna, então ficava só deitada, não andava muito, mas fora isso foi tranquila, graças a Deus. Uhum. Dos 2. Vovô muito coruja? Demais. Demais, né? O Jorge só quer saber do vovô. Só quer saber do vovô, tá aqui, porque o Ronaldo tá aqui. Ver o vovô, não quer? Me esquece a mamãe. Deixa de ser um voluntário, né? Na causa, né? O Jorge só quer saber do vovô, a Manu só quer saber da vovó. Legal. Trago eles, não quer mais ir embora, não. É mesmo? Doutora, a senhora diz assim, minha vivência no Centro Pediátrico do Câncer reforçou a convicção
da importância que tem o voluntariado. Ela falou do Denis, de quem ela tem muito boas lembranças, pelo que ele fazia, a alegria que ele trazia na enfermaria. E a senhora disse que a ausência dos voluntários foi demais sentida no tempo da Covid. Aí a senhora arremata. O impacto emocional e social dessa lacuna evidenciou a importância do trabalho do voluntariado, dos voluntários no tratamento de crianças e adolescentes. Conte-nos, que dificuldades foram essas que a pandemia trouxe quando distanciou o voluntário dessa meninada? A pandemia por si só foi algo que nos pegou totalmente de surpresa, né? Algo totalmente desconhecido e nos tirou da zona de conforto totalmente. E com todo o isolamento que teve, nós ficamos também privados da presença do voluntariado aqui nesse hospital. E foi aí então que a gente viu a maior importância do voluntariado aqui dentro, porque assim, o hospital não era o mesmo. O hospital era tão triste, né? Porque esses voluntários, eles trazem muita alegria a esse hospital. Eles trazem muita alegria para os pacientes, para as famílias, para os profissionais de saúde. E era aquela tristeza, porque não existia a visita, não existia a leitura, não existia as brincadeiras, as esculturas de balão. Sim. Do Denis. Então, assim, foi algo muito difícil. A associação permaneceu fazendo o seu trabalho de uma forma também muito difícil, né? Mas ela permaneceu fazendo o trabalho. Mas aqui o Centro Pediátrico do Câncer foi extremamente difícil sem a presença dos voluntários. A Letícia diz que foram 2 anos, né, de tratamento dela, com muitos altos e baixos do sentimento, né? Ela fala de um mix que ela vivenciou aqui durante o seu tratamento, que envolve medo, dor, alegria, tristeza, mas também teve esperança. Sim, que não pode faltar. Como é que está hoje a Letícia, depois de passar por esses tempos tempestuosos, procelosos, e hoje está aqui na nossa frente com a doutora Sandra Emília, que olhando para você é como se ela recordasse todo um filme, né? Um filme de passa quando na você cabeça. Chegou aos 12 e hoje está com 22 anos, né? Isso. Ao entrar aqui, seu Tarcísio, passou um filme na cabeça, né? Como eu falei, um mix de sentimentos. De felicidade, de tristeza. Medo, né? De medo. Foi vários momentos que eu passei aqui nesse hospital, de tristeza, mas de alegria também. E de esperança que a gente nunca pode perder. Alegria, vamos falar aqui da alegria. Alegria dos amigos que eu fiz, as amizades, dos voluntários. As tristezas pelas perdas das amizades. Vanessa, por exemplo. Vanessa. Né? Quem foi a Vanessa? A Vanessa foi uma amiga que eu fiz. Ela tinha o mesmo problema que o meu. Osteosarcoma. Isso. Só que o dela... ela teve as metástases e foi pro pulmão. Ela teve a perca do membro. E não aguentou o tratamento. E infelizmente nos deixou. Mas entre os tantos que estão com você hoje, me fala aí da lembrança deles. Aí lembra de gente que... Vocês têm um zap, um grupo em que vocês se conversam? Não, tenho não. Mas eu sigo alguns Por exemplo? no Instagram. A Raíssa, tu segue? Raíssa, sigo a Raíssa, sim. Uhum. Ela é dentista, né? Ela também tem 2 bebês, né? Tem 2 bebês. Linda a também, Maria Eduarda e o Zé Eduardo. Lindos. Também sigo a Michele. Não sei se você lembra dela, ela tá bem, né? A Michele tá em São Paulo, né? Ela mora em São Paulo Bonita, agora. né? Dos olhos azuis. Linda. Sempre foi linda a Michele. A Bia, eu não vejo ela postando muita coisa não, mas também lembro da Bia. Ela também deve estar bem. A Beatriz. Tem vários pacientes também. Tem o João, né? O João. A Kelly, eu sigo a Kelly, mas a Kelly no momento não está bem, né? Ela tá passando os momentos difíceis, mas vai dar certo. Vai dar certo. Sim. Fez cirurgias e tudo. Doutora, a senhora diz que segue sua vida profissional.
unindo experiência médica ao olhar humano e acolhedor do voluntário. Aí a senhora se diz um elo entre a ciência e o cuidado afetuoso. Olha que grandeza! O elo entre a ciência, que é algo racional, cartesiano, e o cuidado afetuoso, que é o coração, que é o sentimento, que é o acolhimento. Como é que a gente pode pensar num mundo novo a partir desse sentimento da senhora? Seu Tarcísio, nós trabalhamos com os residentes, né? Uhum. E eu sempre falo para eles que é extremamente importante a técnica, né? Nós precisamos realmente sermos bons profissionais, porque afinal de contas nós estamos lidando com vidas, e com vidas de pessoas que são extremamente especiais. São os filhos, né? São Quem as é pai, pedras, quem é mãe sabe, né? são as pedras mais preciosas que existem Riquezas numa maiores. família, são os filhos. Não há como não pensar dessa forma, né? Então, além da gente ter que ter necessariamente uma boa técnica, a gente precisa também ter esse amor, esse envolvimento, esse compromisso, esse respeito, esse cuidado pelo paciente. A minha técnica, ela pode até não ser 100%, e eu posso pedir ajuda. Mas o meu amor pelo meu paciente, ele tem que ser 100%. A minha dedicação, o meu respeito, a minha consideração pelo meu paciente, pela família dele, tem que ser 100%. Belíssimo. Porque a técnica, eu posso solicitar ajuda ao meu colega profissional, se eu tiver alguma dificuldade. Eu posso pedir a uma outra pessoa, um outro profissional, mas o amor, a dedicação tem que partir toda de mim. E esse é um compromisso que eu tenho. E é isso que eu peço aos meus residentes. Que eles realmente consigam unir técnica e sentimento. Técnica e todo o respeito, todo o carinho, todo o amor pelos nossos pacientes. Tá gostando do nosso vídeo? Curte e deixe seu comentário. Lembrou de um amigo bacana? Claro, né? Amigo bacana. Compartilhe esse vídeo com ele. Ative o sininho para receber as novas notificações sobre novos vídeos. E aproveite e se inscreva no nosso canal para assistir os episódios anteriores, porque a gente está no podcast Voluntário Peter Pan em sua segunda temporada, e hoje no nosso episódio 12, Empatia e Solidariedade essenciais na cura. Você está curada. Ela fala em empatia e solidariedade. Empatia é colocar-se no lugar do outro, e solidariedade é estar junto. A importância que tem o tratamento médico, dos protocolos, da medicação, mas isso que ela fala do afeto, do profissional que chega, e é também o coração e o sentimento. Fala disso pra gente, porque você passou por essa experiência de dificuldade, de medos, Sim. E hoje está aqui, brilhando. Sim, é muito importante, seu Tarcísio, isso. Apesar da gente estar com os nossos pais, com os nossos familiares ao nosso lado, uma outra pessoa para nos tirar o pensamento dessa dificuldade, dessa angústia. Será que eu vou ficar bem? Será que um dia eu vou voltar à minha rotina normal? É muito importante. Eu lembro que a minha mãe, ela sentia a dor por mim, né? Também não foi fácil para ela. Chorava? Chorava. Tantas vezes. Eu chorava também. Não tinha como. O que te doía mais? O que me doía, eu não gostava muito de ficar internada. Ficar longe de casa, né? Dos meus irmãos. Desculpa. Foi muito difícil. Mas o voluntariado na nossa vida, na nossa rotina, mudava muito. Eles viam
para alegrar a gente, fazer brincadeiras. Nas consultas de rotina, eu ficava na sala dos adolescentes, brincando, distraindo a cabeça. E tudo isso passou. Hoje nós estamos aqui, Isso. contando essa história. Olha para cá e depois de vivenciar tudo que você experimentou, fé, esperança, convida quem queira ser voluntário para experimentar isso que você está dizendo dele, somando-se ao que disse a doutora Sandra, da importância que eles têm de vir aqui, enxugar uma lágrima, Sim. dar um ombro, estender mão amiga a quem esteja necessitando. É verdade. Você que deseja ser voluntariado, venha até o Peter Pan, se candidate e seja um voluntariado. Ajude uma criança a sair dessa angústia, brinque com ela, ria com ela, assista um filme. Isso faz toda a diferença. Pra ti fez, né? Fez demais. Feliz? Feliz, super feliz. Só tem 2 meninos, vai ficar só nos 2 mesmo ou tem mais aí? Como é que é? Eu quero só os 2. Só os 2 por enquanto. Já estão estudando em creche, escola, Sim, como é que é? estão na creche. É. Vão pra creche, Os 2 estudam. Estudam? Uhum. Tá muito bom. Doutora Sandra Emília, a senhora diz que meu compromisso segue além dos avanços da medicina. Vejam a empatia e a solidariedade, que é o que dá título ao nosso tema, empatia e solidariedade, essenciais na cura. Porque uma coisa é tratamento, a outra coisa é cura, né? E que esse duo, empatia e solidariedade, tem papel fundamental no bem-estar, na cura desses pequenos pacientes que enfrentam o câncer. Empatia e solidariedade. Olhando para ela, já que nós estamos praticamente terminando o nosso programa, que a senhora contasse para ela a alegria de tê-la aqui conosco. Bem, mãe da Manuela e do Jorge. Pois é, rever a Letícia é sempre uma felicidade, né? Eu lembro dela bem menor. Pode pegar na mão dela aí. Lembro dela bem menor, lembro dela carequinha, né? Lembro aí. dela já com cabelo... Olha que cabelo lindo! Lembro dela já com um cabelo maior e assim... Uma das maiores emoções que eu tive com a Letícia foi quando a Letícia chegou aqui grávida. Ei. Então, assim, eu fiquei extremamente feliz. Nós fizemos muitas fotos. A gente tem fotos assim, né? Eu pegando na barriga dela. Porque, assim, a Letícia é um troféu, né? A Letícia representa que o nosso trabalho vale a pena. Que o nosso trabalho, que o câncer tem cura. Que a Letícia passou por momentos extremamente difíceis, mas ela hoje é uma pessoa feliz, Sim. Né? Tem a família dela, leva a vida dela dentro do padrão da normalidade, vai se cuidar, né? Porque Sim. todos nós precisamos nos cuidar em termos de saúde. Mas, assim, o sentimento é de muita felicidade, E falando a respeito um pouco do voluntariado, a gente pensa que quem vem para cá ser voluntário vai dar algo, né? E de fato dá, né? De fato dá, você dá seu amor, você dá seu carinho, seu respeito, mas o que você recebe é muito mais. Muito bem. É você chegar em casa e ter aquela sensação, como eu Dever ajudei, cumprido. como eu consegui fazer aquela pessoa melhor. Olha aí. Hoje, né? Eu tive uma paciente há umas 2 ou 3 semanas atrás, essa criança chorava aqui de uma forma absurda. E ela chorava porque ela estava sem um voluntário perto dela. Olha aí. Isso aí me deixou tão assim, tão comovida. E assim, tão agradecida à Associação Peter Pan, tão agradecida aos voluntários. Aí a voluntária doutora Sandra Emília foi lá. Ajudei, né? Ajudei, mas assim, a Lívia, por favor, eu preciso de voluntários aqui. Ela queria brincar,
Queria brincar. Então, tem algo mais nobre, tem algo que nos deixa mais feliz, né? Então, assim, meu respeito, minha gratidão, acima de tudo, a Deus, né? Por todo esse trabalho que a gente consegue realizar juntamente com a Associação Peter Pan, com todos os voluntários e especialmente hoje a Letícia e toda a sua família. Muito bem, Letícia, olhando agora bem para ela aí, o seu agradecimento por essa oportunidade aqui nesse podcast e revê-la. Sim. Ela que teve essas lembranças tão bacanas, entre elas você grávida chegando aqui. Com certeza, agradeço demais a doutora Sandra por ter cuidado tão bem de mim, se dedicado, né, para salvar minha vida. Isso é muito especial. Salvar minha vida, olha aí. Dedicada a salvar minha vida. Sim. Os momentos assim delicados durante o tratamento é a questão da ida para a UTI, né? É um momento muito delicado para a gente e para os pacientes, porque eles não querem ir. E eu lembro muito de uma outra paciente, que é bastante conhecida nossa, e ela olhou assim para mim e disse: eu prefiro morrer, mas eu não vou para a UTI. É mesmo. Aí eu disse: infelizmente, você vai para a UTI. Eu tive que ser muito forte nesse momento, né? Porque ela tinha grandes possibilidades de cura e tinha indicação de ir para a UTI. E hoje ela tá linda, tá bela, tá maravilhosa, tá trabalhando, conseguiu concluir o curso dela superior, tem os filhos dela. Então, assim, isso é muito nobre, né? Eu lembro demais desse fato. E, assim, isso acaba nos deixando muito felizes e até emocionadas. Sim, até emocionada. Eu quando vi a Letícia hoje, eu me lembrei que a última vez que eu a vi, a mãe dela ali sentada, ela estava se encaminhando ao SEIB, porque houve uma intercorrência lá pelo meio e tal. Sim. E a tua mãe se levanta e diz: vai dar tudo certo. Então, quão importante é o equilíbrio de um pai e de uma mãe no seu tratamento e cura, a presença do voluntário, a presença afetuosa do profissional, que além de manipular bem as técnicas, tem no coração o seu ferramental talvez mais precioso. E hoje nós estamos aqui diante de duas luzes. Brilhe sempre a vossa luz, não é isso, amigo? Verdade. Obrigado pela participação de vocês. E antes de terminar, a senhora falou agora há pouco, o câncer tem cura. Fale-nos brevemente sobre essa esperança bacana de que o câncer tem cura. A senhora que lida com isso. O câncer tem cura, inclusive é a nossa razão de estarmos aqui, de trabalharmos com essas crianças, com esses adolescentes. Agora, o que é extremamente importante é que essas crianças cheguem da forma mais breve possível a um serviço especializado, que no caso é o nosso serviço, né? Que é um serviço terciário e especializado em realizar esse tratamento. Então, a gente luta muito essa questão do diagnóstico precoce, porque o câncer infantil ele acaba sendo totalmente diferente no que diz respeito ao seu desenvolvimento com relação ao câncer de adulto. O câncer de adulto tem inúmeras formas de você se prevenir, diferentemente do câncer infantil. Então, a nossa forma realmente é o diagnóstico precoce, é que essas crianças cheguem aqui de forma breve, para que a gente possa dar melhores condições de tratamento, não fazer tratamentos tão intensivos e que elas não fiquem com sequelas e que fiquem lindas, maravilhosas, curadas aqui, como Amém. A gente tem a Letícia, Amém. Que a gente só tem que dar louvor, agradecimento a Deus, né? Aos profissionais de saúde, à Associação Peter Pan e, sobretudo, a mãe dela, que foi uma balizadora, assim, de todo o tratamento. A mãe dela foi extremamente especial. Não que a família toda não tenha sido, mas foi uma pessoa extremamente importante durante todo o tratamento da Letícia. Olha, quem está dizendo é a doutora Sandra Emília, que conhece a realidade desse hospital, e diante da Letícia, que é prova de que esperança, de que fé, de que boa vontade, paz no coração, né? Vocês têm muita paz, vocês são muito tranquilas, né? Elas têm assim uma tranquilidade, é o jeito dela falar, né? Muito bacana. Letícia, muito obrigado por sua participação. Por nada, suas últimas palavras aqui no nosso podcast. Minhas últimas palavras
Reforçando o que a doutora Sandra disse, o câncer tem cura sim, né? Só basta ter fé, muita esperança e acreditar que isso vai acabar. Que isso um dia acaba. Como a mãe fala, tudo passa. Tudo passa, tudo passa, tudo passa. Doutora Sandra Emília, muitíssimo obrigado por sua presença. Muita emoção hoje aqui. Sim. Muito obrigado. Tá gostando do vídeo? Curte, deixa comentário. Lembrou de um amigo? Compartilhe esse vídeo. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e se inscreva no nosso canal e assista aos episódios anteriores, tá bom? Nós acabamos de ver o podcast Voluntário Peter Pan na sua 2ª temporada, episódio 12, cujo tema empatia e a solidariedade essenciais na cura trouxe aqui para conversar conosco a doutora Sandra Emília, oncopediatra, e a Letícia Lacerda, médica e paciente curada, mãe da Manuela e do Jorge. Muito obrigado às duas pela participação. E você, sobretudo, que está nos assistindo, que é o motivo da nossa permanência. Muito obrigado a vocês e até o nosso próximo episódio.